China, João Pedro Stedley reafirmou ao portal Metrópolis novas ocupações do MST. Vai acontecer, não só em abril. Membro da direção nacional do movimento, Stedley já tinha publicado um vídeo anunciando ações do Abril Vermelho, que relembra o episódio de Eldorado dos Carajás, no Pará, há mais de 20 anos. 20 trabalhadores sem terra morreram em confronto com a polícia. Forma das mobilizações pressionarem para que se aplique a lei da reforma agrária. A bancada ruralista reagiu, pede a investigação imediata e até a prisão de João Pedro Stedley. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Grande Debate. Boa tarde para você. Estamos ao vivo na TV pelo canal 577, no YouTube, no Prime Video e no Samsung TV Plus, pelo canal 2042. As ocupações de terra pelo MST viraram assunto na China. Como vimos no vídeo de abertura, um dos diretores nacionais do movimento, João Pedro Stedley, está na comitiva brasileira que desembarcou quarta-feira na Ásia. E lá reafirmou as ações para marcar o chamado Abril Vermelho, entre elas novas ocupações de terra. Esse é o tema de abertura do Grande Debate. Os nossos debatedores são José Eduardo Cardoso, que hoje está pessoalmente aqui ao meu lado. Boa tarde, bem-vindo. E Caio Coppola, também boa tarde, bem-vindo. O Caio já estava aqui comigo ontem. Aqui é tudo equilibrado, até os boas-vindas, tá, gente? Pelos cálculos do MST informados à CNN, pelo menos 60 mil famílias encontram-se em acampamentos temporários, aguardando a liberação de terras. Do início do ano até agora, o MST contabiliza 16 ocupações em todo o país. O episódio mais complexo envolveu uma fazenda de plantação de eucalipto no interior da Bahia. Uma decisão judicial mandou desocupar a área. No ano passado, pelas contas do movimento, foram registradas 40 ocupações. Eu vou conversar com os dois, mas vou começar com o Zé Eduardo Cardoso e já falo com o nosso telespectador. Você viu aí que eu usei ocupações e também invasões. Vou usar esse equilíbrio durante o nosso debate, até nas minhas perguntas. Ao levar Stedley em comitiva, o presidente é tolerante com invasões, ocupações? Zé Eduardo. Bem, primeiro, meu boa tarde, Luciana, boa tarde, Caio, boa tarde a todos aqueles e aquelas que nos assistem. Bem, em primeiro lugar, vamos só entender que eu acho que há por trás disso, nesse momento, uma falsa polêmica. Em primeiro lugar, porque a própria direção do MST já afirmou que não haverá nenhuma situação extraordinária neste chamado Abril Vermelho. Em segundo lugar, o Abril Vermelho acontece todos os anos, desde o momento em que houve o massacre de Eldorado dos Carajás. Ou seja, haviam sem terra que estavam fazendo as manifestações naquele momento, defendendo que o governo do Pará cumprisse com a sua palavra em relação a assentamentos. A polícia reprimiu, matou acho que cerca de 20 pessoas de um massacre em que vários, inclusive, que atuaram nesse massacre foram condenados. Então, portanto, neste momento não se está cogitando nada além daquilo que acontece todo ano. E acho muito ruim que se tente criminalizar o MST, que é um movimento social, que você pode discordar das táticas ou não táticas, e que eu acho que a melhor forma de lidar com movimentos sociais, se você não gosta dele, é tentar esvaziá-lo. E como é que se esvazia o MST? Fazendo a reforma agrária. Ou seja, é a reforma agrária, a luta por justiça no campo, que mobiliza o MST. Um governo tem que manter diálogos com todas as forças políticas, manter diálogo com movimentos sociais, com movimentos de empresários, em síntese, eu tenho que pacificar o país e tenho que colocar esse país numa rota de harmonia e entendimento. Portanto, acho que o presidente Lula em nenhum momento errou ao levar um líder do MST, como não errou em levar nenhum líder empresarial que está presente. Nós não podemos demonizar movimentos sociais, nem dizer que todos aqueles que efetivamente representam movimentos sociais são bandidos, são quadrilheiros. Ou seja, é tratar com dois pesos e medidas pessoas que estão lutando por suas respectivas situações de vida. Acho que não há nenhum problema naquilo que fez o presidente Lula. Pelo contrário, é bom que os movimentos sociais, como também os movimentos de empresários, participem e dialoguem com o governo, inclusive nessas iniciativas no exterior. Muito bem, Caio Coppola, ao levar Stedley na comitiva, o presidente Lula está sendo tolerante com invasões, ocupações?
Pois é, Luciana, será que o Lula da Silva é conivente com invasões de terra? Será que o atual presidente da República é conivente, é complacente, é transigente com atos criminosos de violação e depredação da propriedade pública e privada? Eu acredito que não. Isso porque o termo conivente não contempla a totalidade do fetiche do Lula pela transgressão à lei no campo. E eu me explico. A palavra conivente vem do verbo latino conivere, que significa literalmente piscar ou fechar os olhos para uma ilegalidade, para uma imoralidade ou para uma indecência qualquer. E Lula faz muito mais que fechar os olhos para os crimes do MST. Não apenas Lula é conivente com as invasões, como ele as prestigia, ele as estimula. Isso dentro daquele conceito de responsabilidade política defendido ontem aqui com tanta verve pelo meu estimado debatedor. Na sabatina do Jornal Nacional, por ocasião das eleições de 2022, o Lula afirmou com a maior desfaçatez, aspas, acho que o Sem Terra está fazendo favor para os fazendeiros, favor, porque está invadindo terras para o governo pagar. Para você, espectador, essa fala denota conivência ou endosso? Lula está sendo complacente com o movimento social ou está estimulando a discórdia, a violência e o crime no campo? E aqui eu faço questão de pontuar que a Constituição prevê, sim, mecanismos de desapropriação de áreas improdutivas para fins de reforma agrária, isso mediante o pagamento de justa indenização. Contudo, em nenhum momento a Constituição autoriza a invasão de terra. Violar o direito de propriedade mediante violência ou ameaça não é uma forma jurídica, moral e eticamente legítima de pressionar pela reforma agrária. Ponto final. Não se pode cometer um crime em busca de uma pretensa justiça social, que, aliás, é um conceito bem vago, bem genérico e subjetivo. É aquela velha história. Numa sociedade verdadeiramente democrática, em que impera a lei e a ordem, os fins não justificam os meios. Mas agora, com o apoio indevido do presidente da República, nós temos a liderança do Movimento Sem Terra abertamente confessando para a imprensa as suas intenções de cometer ilegalidades com a certeza do benefício da impunidade. Na China, o João Pedro Stedley foi questionado pelo repórter Rodrigo Rangel, que fez a seguinte pergunta: vai haver uma onda de ocupações pelo MST no Brasil nos próximos meses? A resposta: naturalmente. Mobilização popular, manifestações, vigílias, marchas, ocupações de latifúndio improdutivo ou de terras públicas faz parte da nossa existência. Então, algumas considerações sobre essa fala. Ocupação, geralmente, não passa de um eufemismo para invasão. E como todos nós sabemos, invasão é crime e viola um direito fundamental assegurado pela Constituição. Outro ponto. Desde quando que os sem terra invadem apenas latifúndios improdutivos? Vou trazer para vocês aqui manchete da Folha de São Paulo de maio de 2003, durante o governo Lula I. Grupo ligado à CUT-MST invade a área da Souza Cruz, no Rio Grande do Sul. O INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, diz que já fez vistoria na área invadida e a considerou produtiva, portanto, fora da reforma agrária. Mas vamos então avançar uma década e aterrissar no desastrado governo de Dilma Rousseff. Manchete do Jornal Nacional, março de 2015. Grupo de mulheres do MST invade fábrica e destrói pesquisas genéticas. 14 anos de pesquisas foram destruídos. As mudas estavam em fase de teste de projeto para melhoramento genético do eucalipto. Finalmente, um último exemplo das atividades antidemocráticas e flagrantemente ilícitas desse grupo tão insensado pela esquerda brasileira. Manchete de O Globo, abril de 2018. MST ataca prédio de Carmen Lúcia em BH. Presidente do STF não estava no local no momento do ataque, graças a Deus. Com todo respeito, a quem pensa diferente, mas dentro aí de parâmetros mínimos de civilidade, de respeito à lei e de compromisso com a democracia, as ações do MST ao longo de décadas são indefensáveis. E ao prestigiar, ao se associar à liderança do Sem Terra, o Lula não é apenas conivente com as invasões ilegais, ele é cúmplice. Caio Coppola, você me deixa 34 segundos para eu fazer agora as perguntas e considerações sobre a história do Brasil. Manchete de 1850, Caio, vou ficar
brincando com você. Mas a gente teve, Caio, Zé Eduardo, em 1850, a Lei de Terras, que é um pouco da origem da desigualdade social no campo, da desigualdade em relação às terras. A gente tem como compensar isso, Zé Eduardo? Essa é a minha pergunta. O Caio fala que justiça social é um conceito vago. É um conceito vago? Não é um conceito vago, porque ele tem uma dimensão de conteúdo não totalmente definida, mas muito orientada, e ao mesmo tempo o Caio esquece, com perdão, Caio, da observação, do artigo 186 da Constituição. Já que você citou a Constituição, vamos a ela. A função social da propriedade rural não é só atendida quando eu tenho áreas devidamente produzindo. Se a pessoa fere o meio ambiente, se a pessoa fere as relações trabalhistas, se há relação de trabalho escravo nessas áreas, há descumprimento da função social. E muitos juristas hoje defendem, inclusive, que estas áreas que desatendem a função social não têm direito à proteção possessória. Aí vem a discussão que se coloca entre ocupação e invasão. Se a pessoa não tem direito à proteção possessória porque desrespeita a Constituição com a sua propriedade, ela não tem direito à defesa da posse. E aí há uma ocupação por aqueles que precisam, na perspectiva da justiça social, daquela terra para viver. Tem sentido eu dizer que é criminoso quem ocupa uma terra de uma pessoa que está tendo trabalho escravo lá? Não. O criminoso aqui é quem tem trabalho escravo. O criminoso é aquele que está destruindo o meio ambiente. Aliás, vamos ser sinceros, ocupação de terra nesse país não é feita apenas pelo MST. Quantas pessoas muito abonadas hoje começaram suas vidas grilando terras e esses não são atacados, esses são tratados com pompa e circunstância. Então, muito cuidado com essas situações. Eu não posso chamar de bandidos os líderes do MST e, ao mesmo tempo, dizer que são santos aqueles que violam a natureza, que violam as leis ambientais, que, pura e simplesmente, têm trabalho escravo nas suas terras. Estas áreas podem, sim, dentro das condições estabelecidas na Constituição, serem desapropriadas para fim de reforma agrária. E, olha, a reforma agrária é a solução para esse impasse, Caio. Eu acho que você não vai ser contra a reforma agrária. Por quê? Sabe por que não é? Porque é uma medida dentro dos marcos da sociedade capitalista. Então, por que nós não fazemos a reforma agrária e resolvemos o problema? Por que nós não projetamos a energia, ao invés de criminalizar o MST, na defesa da reforma agrária? Eu acho que é isso que o governo Lula tem que fazer, ou seja, reforma agrária. E os governos de esquerda, faço aqui uma autocrítica, fizeram muito pouco, inclusive aquele que eu participei sobre a reforma agrária. Quero ser sincero, precisa fazer mais, justamente para que o MST deixe de ter razão naquilo que fala, porque ele tem razão quando critica o Estado, porque não promove a justiça social. E justiça social, Caio, sabe o que é? É mais igualdade. Este é o conteúdo dessa expressão. Doutor, com todo respeito, você nem arranhou meu argumento. Isso porque a Constituição não autoriza a invasão de terra. A gente vive aí sob égide do Estado Democrático de Direito, ou seja, há questões como o devido processo legal e a presunção de inocência, e é a justiça que vai determinar se uma terra é improdutiva, seja pelos critérios que você colocou, seja pelos critérios, vamos dizer assim, mais tradicionais. Portanto, não é uma pessoa exercendo o seu próprio arbítrio que pode determinar se essa terra pode ou não ser invadida, e sim a justiça. Portanto, eu mantenho meu ponto. Invasão de terra é crime, é ilegal. Caio, não é que eu não arranhei teu argumento, eu acho que eu demoli o argumento. Por quê? Porque não é invasão aquela situação que não tem posse protegida. Se a pessoa efetivamente descumpre o artigo 186 da Constituição Federal, não tem que ter direito à posse. Essa é a tese jurídica que eu falo. Ou seja, eu não arranhei, eu demoli. Com todas as letras. Não demoliu, ainda tenho 9 segundos. Você não tem, Caio, desculpa. Eu acho que você está enxergando mal ali, o teu cronômetro zerou. Mas você tem a oportunidade de responder na próxima pergunta, claro, sempre é possível.